Nós vamos abrir nossas Bíblias em Números, livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Creio que hoje nossa meditação será breve. Nós vamos ler somente do versículo 4 até o versículo 9. Números 21, versículo 4 ao versículo 9, que vai dizer assim: Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Amém. Até aqui, feche seus olhos. Vamos pedir a direção de Deus para esse momento. A Deus, nós queremos te louvar pela leitura da tua palavra. Te louvar, ó Deus, porque temos a revelação da sua vontade, a revelação da tua verdade a nós, por intermédio, ó Deus, das Sagradas Escrituras. Obrigado, ó Deus, porque podemos ler a tua palavra na nossa língua, nós podemos, ó Deus, compreendê-la. E obrigado, Pai, porque podemos, nesse momento, estudar e nos aprofundar no texto sagrado, ó Deus, no texto da sua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor, ó Deus, nos direcione nessa noite e nos faça, ó Pai, entender a tua verdade, entender, ó Deus, as verdades do teu reino, para que o nosso coração seja transformado, para que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente compreender a tua grandeza, compreender, ó Deus, o teu poder e ser, ó Pai, de fato, alcançados, transformados, conduzidos, direcionados por ti, pela tua sabedoria e pela tua graça, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos à Bíblia. A Bíblia que você tem diante de você, seja em livro físico, seja no celular. É o livro mais vendido, o livro cristão mais vendido do mundo, de toda a história. O segundo livro cristão mais vendido no mundo se chama O Peregrino. O Peregrino. Esse livro foi escrito há alguns séculos atrás, no século XVII, por um homem chamado John Bunyan, um pastor da Inglaterra. Na Inglaterra, naquela época, a igreja era controlada pelo Estado. E as pessoas que queriam pregar só podiam pregar aquilo que a igreja autorizasse, a igreja controlada pelo Estado. E só poderiam pregar se estivessem vinculadas a essa igreja, a igreja anglicana. E John Bunyan discordava de algumas coisas que a coroa inglesa impunha para os pastores naquela época, então ele não se vinculou à igreja da Inglaterra, mas, sendo um pastor, começou a pregar a palavra. Ia para as ruas, ia aos templos e proclamava o Evangelho, pregava o Evangelho. A consequência é que John Bunyan foi preso. Ele passou 12 anos preso por pregar o Evangelho. A família dele ficou desamparada, porque ele recebia um salário como pastor, como pregador. Ele tinha uma filha que era cega de nascença, que também ficou desamparada.
ficou sem a presença do Pai. E naquele momento de dor, de sofrimento de John Bunyan, ele pede algumas folhas, uma caneta, começa a escrever um livro. O livro ficou chamado de O Peregrino e hoje é o segundo livro mais vendido da história cristã. Então, aquele momento de sofrimento foi usado por Deus para que uma grande obra fosse feita, fosse composta ali dentro daquela prisão. E o que a história de John Bunyan mostra para nós, e a história do livro mostra para nós, é que existem formas de lidar com a espera, formas de lidar com a aflição, formas de lidar com o sofrimento. No livro que John Bunyan escreveu, o personagem principal sai de uma terra em direção a Jerusalém, a Nova Jerusalém, a terra que é prometida, e ali ele encontra diversas tribulações, diversos sofrimentos, mas ele enfrenta aqueles sofrimentos de forma cristã, enfrenta aqueles sofrimentos como um cristão deve enfrentar. A questão que se coloca é, diante das provações, dos sofrimentos, o que é que um cristão deve fazer? O que é que nós, como povo de Deus, devemos fazer? Como nós devemos agir? O texto que nós lemos e a história do povo de Israel ensina um pouco disso para a gente. Deus usa a história desse povo para nos ensinar também a respeito de espera, de aflição, de sofrimento, dos perigos de passarmos por desertos e de como nós devemos nos voltar para Deus, o que nós devemos fazer para glorificarmos o nome dele, mesmo em desertos, mesmo em sofrimento, mesmo em momentos de aflição e de dificuldade. O livro de Números, o livro que nós lemos, é o penúltimo livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele fala da peregrinação do povo pelo deserto. O povo que saiu do Egito, era escravo no Egito, e foi libertado de lá por Deus, com grande poder, através das 10 pragas, através da morte dos primogênitos, da instituição da Páscoa. Quando Deus abre o Mar Vermelho, então o povo é retirado da escravidão e inicia uma peregrinação em direção à terra que foi prometida, a terra prometida a Abraão, aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então Números fala desse processo do povo de peregrinação. Números vai falar também do serviço que Deus espera do povo, especialmente dos sacerdotes, vai falar sobre guerras que o povo precisa enfrentar ali durante essa peregrinação. E infelizmente a gente vai ler também a respeito de grandes rebeliões que o povo iniciava contra Deus e contra o seu líder, contra Moisés. Então Números é um livro bem vasto, um livro bem variado, que conta essas histórias do povo no deserto, do Egito até o Monte Sinai inicialmente. É assim que o livro inicia, o povo está ali, no Monte Sinai, onde terminou o livro de Êxodo, onde Deus entrega a lei para o povo, as tábuas da lei, e o povo espera no Monte Sinai a ordem de Deus para sair em direção à terra prometida, para sair e conquistar aquela terra que Deus tinha prometido para eles. Então eles se preparam para essa jornada. Os primeiros capítulos de Números vão mostrar isso, o que Deus espera do povo e o que Deus espera, a forma como Deus espera que o povo vá até a presença dele, que o povo se prepare como uma consagração a Deus antes de entrar na terra prometida. Então o povo se enche de expectativa, porque parece que agora aquela promessa de Deus feita a Abraão há séculos antes, há séculos atrás, parece que agora essa promessa vai finalmente se cumprir. O povo está ali, em tendas, caminhando para conquistar a terra que Deus prometeu. Lá no capítulo 10, o povo sai de Sinai. Deus já tinha preparado o povo começa essa peregrinação em direção a Canaã, em direção à terra prometida, mas tão logo o povo sai em direção à terra prometida e entra no deserto, novamente, o povo começa a murmurar. Talvez você lembre quais foram as murmurações do povo. Eles diziam: a gente está no deserto, a gente tem pouca água. No Egito a gente tinha bastante água. Então a gente está no deserto, a gente tem pouca comida. No Egito a gente tinha comida farta, à vontade. E eles murmuram, eles reclamam, mesmo caminhando
em direção ao cumprimento da promessa. Eles se rebelam contra Deus. Mas então, o livro de Números vai mostrar que o povo chega ali no limite da terra, uma cidade chamada Cades Barneia, e eles param ali. Quando eles param naquela cidade, o que Moisés faz? Levanta 12 espias, que talvez seja a história mais conhecida, né, do livro de Números. Moisés levanta os 12 espias, entre eles Josué e Caleb. Esses 12 espias vão até a terra prometida, percorrem toda a terra prometida e retornam. Se você lembra da história, você vai recordar que somente 2 trouxeram um retorno positivo, uma fala positiva sobre a terra, que foram justamente Josué e Caleb. Eles disseram: Deus está com a gente, Deus prometeu. Se Deus prometeu, a gente vai conquistar essa terra. Mas os outros 10 espias diziam que a terra tem gigantes, a terra tem cidades muito bem fortificadas. A gente é um povo que era escravo até pouco tempo. Como é que a gente vai conseguir conquistar essa terra? Como é que a gente vai conseguir entrar lá e lutar contra os filhos de Anak, que eram gigantes da terra? A gente não vai conseguir, a gente não tem condição nenhuma de entrar nessa terra e conquistar esse povo e vencer esse povo. Somente Josué e Caleb falaram o contrário, e todo o povo ouviu a quem? Josué e Caleb ou os outros 10 espias? O povo ouviu os outros 10 espias. E quando ouviram os outros 10 espias, o povo se rebela contra Moisés. Porque parece então que ali se perdeu toda a esperança. Eles vão dizer para Moisés: Moisés, a gente saiu do Egito, a gente entra no deserto, a gente é perseguido por Faraó, a gente fica um tempo no Monte Sinai, e agora a gente chega aqui na terra na fronteira da terra prometida e percebe que a gente não vai conseguir conquistar, porque o povo é muito forte, as cidades são muito fortificadas. O povo perde a esperança. Eles começam a querer levantar algum outro líder para voltar para o Egito. E o que Deus faz então? Deus fala com o povo, fala com Moisés, melhor dizendo, e diz: esse povo é um povo rebelde. Por ser um povo rebelde, eles não vão entrar agora na terra prometida. Eles vão ficar nesse deserto durante 40 anos. Foram 40 dias que os espias olharam a terra. Deus falou: agora o povo vai ficar aí por 40 anos. Você pode voltar um pouco? A gente tem esse texto lá no capítulo 14. Vamos ver o que Deus diz a esse respeito. Números capítulo 14, no versículo 27. Olha como Deus diz. Versículo 26 diz assim: depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma nesse deserto. Segundo o número de dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos, e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei: assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão. Então veja como foi grave a consequência da murmuração, do pecado daquele povo. Deus disse: olha, vocês estão dizendo que se vocês entrarem na terra, suas esposas, seus filhos, todos serão destruídos.
então vocês serão destruídos nesse deserto, vocês não entrarão na terra. Mas os seus filhos, que vocês dizem que serão destruídos, eles entrarão na terra. Eles vão conquistar a terra prometida. Eles vão vencer esse povo. Para que isso aconteça, vocês ficarão no deserto por 40 anos. E o livro de Números prossegue. O que o povo faz? O povo aprende diante dessa consequência tão grave? O povo muda? O povo não muda. O povo continua rebelde contra Deus. O povo continua murmurando contra os seus líderes. E ali no capítulo 16 a gente vê uma rebelião do povo contra Moisés e Arão. E mais à frente, no capítulo 20, nós vamos ver, 40 anos depois, que o próprio Moisés e o próprio Arão ficam impacientes com o povo. Quando o povo se queixa mais uma vez de sede, e Deus diz para Moisés e Arão: olha, peguem um cajado, batam na rocha, e vocês vão mostrar para o povo que eu posso fazer até mesmo sair água da rocha. O texto diz que Moisés e Arão pegam um cajado, vão até a rocha, mas em vez de darem uma batida na rocha, eles batem 2 vezes com raiva, dizendo: é isso que vocês querem? Então jorra a água da rocha, Deus sacia a sede do povo, mas Deus se desagrada da atitude de Moisés e de Arão, por agirem com impaciência diante daquilo que Deus mandou eles fazerem. Ou seja, nós vamos seguindo o livro de Números e vendo que é uma sequência de rebeliões, é uma sequência de confusões do povo, dos líderes, mas chega aquele momento que os 40 anos se cumprem. E quando os 40 anos se cumprem, o povo sai daquela cidade de Cades Barneia, dos limites da terra de Canaã, e eles vão entrar em Canaã por uma terra que é a terra de Edom, sendo que eles não conseguem entrar lá. O rei daquela terra não permite que eles passem por ali. E quando o rei daquela terra não permite que eles passem por ali, eles precisam desviar a rota. Ao desviar a rota, eles guerreiam contra um rei, que é o rei de Arad, e tem vitória. Eles alcançam a vitória nesse momento. E ali foi a primeira vitória do povo no deserto, contra um exército inimigo. E a gente vai ver nesse relato que está no começo do capítulo 21, um contraste com o que acontece no final do capítulo 14. Quando Deus profere aquela sentença para o povo no final do capítulo 14, a reação do povo é dizer assim: não, então realmente, nós pecamos, nós estávamos errados, não vamos deixar isso acontecer, vamos pegar aqui as nossas coisas, entrar na terra e vamos ganhar, que se Deus falou que a gente vai conseguir, então a gente vai conseguir. Sendo que nesse momento Deus já tinha dito que eles ficariam 40 anos no deserto. Moisés disse: olha, não, agora Deus falou que vocês vão ficar os 40 anos no deserto. O povo não escuta, entra na terra mesmo assim, sem a aprovação de Deus, e são derrotados. Agora eles guerreiam com a bênção de Deus. E com a bênção de Deus, eles saem vitoriosos. Eles conseguem vencer aquele primeiro exército inimigo, porque o povo tinha agora, e essa foi a grande diferença, eles tinham agora a bênção de Deus. Capítulo 1, capítulo 21, no versículo 3, vai dizer o seguinte: o Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades, e aquele lugar foi chamado de Orma. Então, qual foi o diferencial aqui para que o povo vencesse essa guerra? O Senhor ouviu o pedido de Israel. O Senhor estava com eles. Então, agora o povo já experimentou o que é a consequência do seu pecado. O povo já experimentou a bênção de estar com Deus. Agora o povo vai mudar. Agora o povo vai se tornar menos rebelde. Isso que acontece? Não é isso que acontece. O povo permanece na sua rebelião. E a gente entra no nosso texto. A gente vai dividir esse texto, um texto curto, em 4 partes. Primeiro a gente vai ver como que o coração do ser humano é revelado aqui na atitude do povo de Israel. Depois nós vamos ver como que Deus revela também a sua justiça diante da nossa rebelião. Nós vamos ver depois como que nós podemos expressar arrependimento. E por fim, a resposta de Deus diante dessa expressão. Então, primeiro, como que o coração humano é revelado aqui na atitude do povo? Depois dessa vitória que nós vimos contra o rei de Arad, possivelmente, irmãos, grande parte daquele povo ficou animada, ficou empolgada.
eles disseram: bom, agora a gente venceu, Deus está com a gente, vamos seguir, vamos conquistar. E o que Deus faz? Deus manda o povo continuar indo pela direção oposta da terra prometida, para dar uma volta ainda maior. E o que acontece com aquela empolgação toda? Se torna uma decepção, se torna uma frustração. Olha o que acontece aí no começo do versículo 4. Então os israelitas partiram do Monte Mor pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. O que Deus manda o povo fazer? Agora vocês entram na terra porque vocês vão ganhar todas as guerras? Rodeiem a terra. Deus continua com aquilo que ele disse que o povo teria que fazer. E o povo, então, se depara com aquela realidade de um percurso difícil, um percurso de deserto, onde eles queriam ir para o norte e Deus manda eles irem para o sul. Eles vão passar por uma região ali chamada Planície de Arabá, que é uma região de pouca água, uma região de pouca comida, uma região onde tinha muito calor e tempestades de areia. O povo enfrentava tudo isso, sem contar os 40 anos que eles já estavam no deserto. Já estavam enfrentando aquela dificuldade. Então o ânimo do povo se tornou desânimo. E o desânimo do povo se tornou rebelião. Rebelião contra os seus líderes, contra Moisés e contra Arão. É assim que o texto continua. Ele vai dizer assim, na continuidade do versículo 4, mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Olha a que ponto chegou a insatisfação do povo, a impaciência do povo, né? De questionar Moisés: por que você nos tirou do Egito? Vocês nos trouxeram para cá para morrer de fome e de sede? A gente já está enjoado disso que a gente tem comido todos os dias. O povo estava falando do maná que caía todos os dias para que o povo se alimentasse. Então, irmãos, esse povo já tinha visto e ouvido acerca de muitos milagres de Deus. Já tinham ouvido acerca de Deus abrir o Mar Vermelho, de Deus fazer brotar a água da rocha, de Deus purificar as águas amargas de mar. O povo já tinha visto Deus enviar codornizes quando eles pediram carne. Ou seja, eles já viram muitos milagres. Por que o povo ainda murmurava? Por que o povo ainda duvidava? Porque assim é o coração humano. O coração do homem é um coração endurecido. É um coração naturalmente rebelde. Rebelde contra Deus. Um coração que não aceita por si só a bondade de Deus. Que não crê por si só no favor de Deus. O pecado faz parte do coração humano. Nós nascemos em pecado. E nós precisamos que Deus transforme o nosso coração. É por isso que antes aqui de nós iniciarmos a palavra, nós oramos pelas crianças, para que Deus transforme o coração delas. Porque nós nascemos no pecado. E precisamos desde cedo que Deus nos alcance. Que o nosso coração seja transformado. Porque se o nosso coração não for transformado, a nossa atitude vai ser sempre de rebeldia contra Deus. A nossa atitude vai ser sempre de se voltar contra Deus. A gente está lendo aqui sobre uma geração que não é aquela geração dos 12 espias. Já é a geração seguinte. E o que a gente vê? A geração seguinte está repetindo a mesma coisa que a geração anterior fez. Porque esse é o coração do homem. Assim é o coração do homem. Em geração após geração, os seres humanos estão se voltando contra Deus. Nós estamos nos rebelando contra Deus, desprezando o favor de Deus. E é isso que o povo fez. O povo desprezou o favor de Deus por meio do maná, que era o sustento para eles, para as guerras, para a caminhada no deserto. Irmãos, essas crises que nós vemos aqui no povo de Israel não estão distantes de nós. Nós somos perfeitamente capazes de fazer pior do que o povo fez. Nós vivemos nossas vidas confortáveis, não estamos no deserto. Pelo contrário, estamos aqui no ar-condicionado, num lugar tranquilo. Nós vivemos no nosso conforto, temos o nosso alimento, temos água todos os dias.
E ainda assim, nos voltamos contra o Senhor. Ainda assim, nos rebelamos contra Ele. E nós olhamos para essas histórias e achamos: como que o povo pode fazer isso? Como é absurdo. Será que eles não veem? Será que eles não entendem? Eles viram milagres, como que eles ainda se rebelam? Mas se a gente olha para as nossas atitudes, nós fazemos a mesma coisa. Nós somos supridos por Deus todos os dias. Nós somos agraciados, abençoados por Deus. Deus nos concede tantas e tantas coisas. E ainda assim, nós nos voltamos contra Ele. Nós mantemos essa mesma disposição para o pecado. E corremos o mesmo risco que o povo corria. O risco de nos tornar, como o texto diz aqui, impacientes no caminho. Impacientes no caminho. Irmãos, a vida com Cristo é uma longa caminhada. É uma longa peregrinação, usando aqui o termo que John Bunyan usou. Nessa peregrinação nós vivemos uma grande espera, porque a nossa recompensa maior nós não recebemos aqui. Nós não recebemos nesta vida. A nossa recompensa maior nós recebemos, ela é consumada na glória eterna. Ela será perfeita na glória eterna. Então nós vivemos nesse mundo. Vivemos num mundo onde há sofrimento, onde há aflições. Peregrinamos nesse deserto, esperando o cumprimento da promessa. É certo que nós já temos bênçãos aqui. Somos abençoados por Deus aqui. Mas essas bênçãos têm também, disputam espaço com sofrimentos que nós vivemos nessa vida. E esses sofrimentos só terminarão na glória eterna. E corremos o risco de, aos poucos, desanimarmos por conta dos sofrimentos. Ficarmos impacientes no caminho, na caminhada difícil desse mundo, na caminhada dura desse mundo. Nós corremos o risco de desanimar. Talvez você já tenha enfrentado tempos assim. Talvez você esteja enfrentando um tempo assim. Um tempo de desânimo. Um tempo de abatimento. Um tempo em que você sabe que precisa buscar mais a Deus, mas o seu coração não está ali. A sua vontade não está ali. O seu espírito está desanimado. Está enfraquecido. Está impaciente. Porque você gostaria de viver algo novo com Deus, em Deus. Mas parece que isso demora a acontecer. Parece que isso demora. E quando nós vivemos essa impaciência, é o momento em que a rebelião bate a nossa porta. A rebelião bate a porta do nosso coração. E nós podemos então nos voltar contra o Senhor e pecar contra Ele em pensamentos, em palavras, em atitudes. Corremos esse grande risco de ceder à impaciência e à rebelião. Os israelitas se prenderam às circunstâncias daquele momento. A falta de água, a falta de comida. E quando eles fizeram isso, desprezaram a bondade de Deus, de forma dura, não é verdade? A forma como eles falaram aí, quando eles dizem no final do versículo 5, nós já estamos enjoados dessa comida ruim. Que comida era essa? Era o que Deus proporcionava. Era aquilo que Deus estava dando para eles. E o que eles dizem a respeito disso? A gente está enjoado disso. A gente não aguenta mais isso que Deus está nos dando. A gente não quer mais isso. Basta disso. Olha como o povo consegue se voltar contra Deus, falarem contra o maná, falarem contra os meios de graça, não desejarem mais aquilo que Deus proporciona para eles. E esse é o grande risco, irmãos, que nós corremos. Nós podemos também nos enjoar dos meios de graça, quando ficamos impacientes no caminho. Deus nos concede formas de alimentarmos o nosso espírito, alimentarmos a nossa alma. Uma delas é a oração. A oração é um meio pelo qual Deus nos sustenta. É um meio pelo qual Deus alimenta o nosso espírito. Mas quantas e quantas vezes nós vivemos fases da nossa vida, em momentos em que nós dizemos: estamos enjoados, não estou a fim de orar, não quero orar hoje, não estou com vontade, parece que a oração, o momento, o tempo de orar é um tempo chato, não quero. A gente fica impaciente,
enjoados daquilo que Deus nos concede, dos meios que Deus nos provê para alimentar a nossa alma. A gente fica enjoado de ler a palavra e a gente diz, não, é chato, não quero, eu quero outras coisas, quero buscar coisas mais interessantes, talvez passar meu tempo ali no meu telefone, passar um tempo vendo uma série, mas eu não quero alimentar o meu espírito com aquilo que Deus provê para mim. Eu não quero buscar o Senhor em oração, em leitura da palavra. Nós cedemos à impaciência, assim como o povo cedeu. Nós desprezamos a bondade de Deus, assim como o povo desprezou. Aquele maná, era o que sustentava o povo. A nossa vida com Deus é o que nos sustenta, é o que mantém o nosso espírito vivo diante dele. Mas nós, tantas e tantas vezes, desprezamos tudo isso. Desprezamos a bondade de Deus por nós. Esquecemos desse grande privilégio que é buscar o Senhor, buscar a face do Senhor, assim como o povo fez. Mas o nosso texto mostra que Deus responde ao povo de uma determinada forma. Deus mostra para o povo a sua justiça. Qual é essa forma? Como que Deus dá a resposta para aquele povo? Uma forma inusitada, talvez poderíamos dizer. Então, como o povo se volta contra Deus, Deus oferece uma resposta, daí no versículo 6, que vai dizer, então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Irmãos, aquele local onde o povo estava, já era um local em que haviam cobras venenosas. Aquele deserto era um deserto cheio de serpentes. E por que o povo não era morto, atingido, atacado por aquelas serpentes? Porque Deus não permitia. O povo estava caminhando no meio do deserto, num lugar cheio de perigos, cheio de serpentes, mas Deus não permitia que nada fizesse mal àquele povo. Então, quando o povo se volta contra o Senhor, Deus diz, bom, já que vocês murmuram contra mim, eu vou mostrar para vocês como eu tenho cuidado de vocês até aqui. E vou mostrar a minha justiça. Então Deus retira por um momento essa forma como ele privava as serpentes de atacar o povo. E aquelas serpentes começam a entrar no acampamento dos israelitas. Imagina essa situação. Você acampado no meio do deserto, se preparando para dormir, talvez ali no começo da noite, e quando você menos se dá conta, uma serpente te ataca. Uma serpente venenosa. E o texto original, ele vai mostrar, vai trazer a palavra serpentes ardentes. Provavelmente por conta do efeito, do veneno daquelas serpentes naquela região. Já foram feitos estudos e pesquisas sobre esses animais, e são animais que quando picam, quando atacam alguém, essa pessoa apresenta febre, essa pessoa fica mal, ela fica com sintomas ardentes de fato, e podem levar à morte. Sintomas que podem levar à morte. Por isso o texto vai dizer que morreram muitos. Morreram muitos. É uma sensação de calor, de queimação, de sede intensa. E o povo estava no deserto onde tinha pouca água. Então imagina o caos naquele acampamento, no meio daquele povo. Serpentes entrando nas tendas, atacando aquela população, e o povo sem saber o que fazer. E agora as pessoas caindo de febre nas suas tendas, morrendo. O que o povo faz então? O povo corre para Moisés. Então o povo corre para Moisés. Deus estava punindo o povo? Deus estava punindo o povo. Mas não somente isso. Deus estava mostrando para o povo como ele tinha cuidado do povo até ali. Como era ele que estava cuidando do povo até ali. E o povo desprezou esse cuidado. Deus, ele tem um objetivo aqui. Não é só punir o povo. Não é só punir. Deus tem um objetivo de ensinar. Ele queria que o povo entendesse a dependência que eles tinham do Senhor. Eles queriam que o povo compreendesse que tudo que eles estavam vivendo até ali era a bondade de Deus.
era Deus sustentando, era Deus manifestando a sua graça. E quando Deus busca ensinar o povo, através daquele sofrimento, Ele estava dando ao povo uma possibilidade de mudar, uma possibilidade de se arrepender. E é assim em cada tempo de sofrimento que nós vivemos. Nós devemos buscar entender como Deus quer que a gente aprenda com aquele momento. Como nós podemos nos aproximar de Deus naquele tempo de sofrimento. C.S. Lewis tinha uma frase que ele dizia que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Ou seja, Deus fala a nós por meio do sofrimento. Ele espera que seus filhos voltem, que seus filhos aprendam e se voltem para Ele. E foi assim que os israelitas fizeram. Então eles correram para Moisés. Olha o que acontece aí no versículo 7. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Bom, esse mesmo povo que antes estava reclamando com Moisés, se opondo a Moisés, dizendo: você trouxe a gente aqui para morrer? Agora o povo vai até Moisés e diz: nós pecamos. Nós reconhecemos o nosso pecado. Nós percebemos que erramos. Irmãos, todas as pessoas têm pecado contra Deus. Nenhum de nós pode dizer que somos perfeitamente santos, no sentido de não pecarmos. Todos nós pecamos, invariavelmente. Grandes ou pequenas rebeliões fazem parte da nossa vida. Existem aqueles que se opõem diretamente ao Senhor, viram as costas abertamente, dizem: eu não quero saber de Deus, eu quero mesmo viver a minha vida. Existem aqueles que são mais sutis, que não se opõem abertamente, mas no dia a dia fazem aquilo que sabem que desagrada a Deus, que sabem que Deus desaprova. São pequenas rebeliões, pequenos momentos em que nós nos voltamos contra Deus, mas apesar de serem pequenas rebeliões, são pecados que nos afastam de Deus da mesma maneira, nos distanciam do Senhor. E só uma diferença importa entre todas essas pessoas: é se há arrependimento ou não no nosso coração, se há fé ou não no nosso coração. Porque sem arrependimento nós permanecemos na condenação, nós permanecemos condenados pelo nosso pecado. Mas se existe arrependimento, e essa é a promessa das Escrituras, existe perdão. Se existe arrependimento em nós, existe também salvação. Os israelitas dizem: nós pecamos, nós erramos, reconhecem, nós nos voltamos contra o Senhor. Ou seja, naquele sofrimento houve despertamento, naquele sofrimento houve arrependimento. Eles se voltam para Moisés, pedindo para que Moisés intercedesse por eles. Ou seja, eles reconhecem que somente Deus poderia tirar aquelas serpentes dali. Eles reconhecem a dependência que eles têm do Senhor. E reconhecer, irmãos, que tudo que nós temos vem de Deus. Reconhecer o cuidado constante dele sobre nós é uma grande arma contra o desânimo e contra a impaciência. Porque Deus está em tudo. Deus está em tudo. Deus está governando todas as coisas. E quando nós achamos que Deus está demorando, ou quando nós ficamos desanimados, impacientes, nós precisamos lembrar: Deus está em tudo. Deus governa todas as coisas. E o cuidado dele permanece sobre nós, mesmo que a gente não perceba. Certamente, quando Deus segurava aquelas cobras no deserto para que elas não atacassem o povo nem se dava conta disso. O povo nem percebia. Mas o cuidado de Deus estava ali. O povo só percebeu quando Deus permitiu que aquelas cobras os atacassem. O cuidado de Deus estava ali em todo o tempo. O povo se arrepende, pede para Moisés orar por eles. E o que acontece? Em seguida, Deus atende a oração. Aquele povo que se rebelou abertamente contra Deus, depois de se arrepender, é ouvido por Deus. E isso vai mostrar que sempre existe espaço para arrependimento. Sempre existe espaço para que a gente confesse os nossos pecados ao Senhor. Glória a Deus. Para que a gente busque do Senhor o perdão. Sempre existe graça
nas mãos de Deus, estendidas a nós. Sempre, sempre. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Deus perdoa o pior dos pecadores. Cristo foi à cruz do Calvário para provar isso, para mostrar isso. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E a partir de então, a graça de Deus, a possibilidade de perdão, está sempre diante de nós. Sempre diante de nós. O texto vai mostrar como que Deus expressa o seu amor e a sua graça. E também de uma forma inusitada. A gente vai ler aí nos versículos 8 e 9. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Ou seja, o que acontece aqui? Deus provê a salvação. Mas Deus provê a salvação de uma forma inesperada. Verdade? O que os israelitas esperavam quando eles foram pedir para Moisés que os salvasse? Que Deus fosse de uma hora para outra acabar com as serpentes, mandar as serpentes embora. Eles esperavam uma ação única de Deus. Mas, irmãos, Deus opera da forma como Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. E nem sempre Deus faz do jeito que a gente quer. Nem sempre Deus faz do jeito que a gente espera. A gente lembra dos atos de Cristo, quando Ele curou muitas pessoas, e mostra ali que uma daquelas pessoas, o cego, Ele curou com lama, fazendo lodo com sua saliva. E Ele curou outros cegos de formas diferentes. Houveram aqueles que Jesus visitou para curar. Houveram aqueles que Jesus deu uma palavra de longe e foram curados. Deus faz do jeito que Ele quer. Deus opera a salvação da maneira como Ele quer. Deus nos socorre da maneira como Ele quer. E o que Deus faz aqui com o povo de Israel é mandar Moisés construir uma cobra de bronze. E Ele opera essa salvação através dessa cobra de bronze. O que Deus diz é: quem olhar para ela, viverá. Por que Moisés precisava colocar essa cobra em cima de uma haste? O acampamento era um acampamento enorme. E as cobras estavam ali em todos os lugares. E aquela serpente de bronze foi posta então no lugar alto. De qualquer lugar do acampamento, a pessoa poderia sair da sua tenda e olhar para aquela serpente de bronze. E então essa pessoa seria curada. Irmãos, Deus tem um propósito em tudo. Deus não faz nada sem um propósito. Olhar para aquela serpente era, por um lado, para o povo, lembrar do seu pecado. Porque qual foi a punição de Deus contra o pecado do povo? Serpentes. Serpentes. Então o povo olhava para aquela serpente e lembrava do que eles fizeram, do pecado que eles cometeram. E ao mesmo tempo, olhar para aquela serpente era um ato de fé. Porque não existe nenhuma explicação científica para olhar para a serpente e o efeito do veneno passar, não ter mais efeito, e o veneno não ter mais efeito. É um ato de fé. Era Deus que curava. Deus poderia curar simplesmente uma palavra, mas Ele diz para Moisés: ponha uma serpente de bronze numa haste. O povo vai olhar para ela, o povo vai lembrar do seu pecado, e o povo vai esperar de mim a salvação. Era isso que Deus queria. Deus buscava que o povo procurasse nele a salvação. E então eles olhavam para a serpente e eram curados. O final do versículo 9 diz isso: se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. O povo então muda? Deixa de ser rebelde? Não. A gente vai ver que o que eles fizeram com essa serpente ao longo dos anos foi transformar essa serpente em um ídolo. Eles pegaram essa serpente, deram um nome para ela de Neustan, e começaram a idolatrar essa serpente, que foi posta por Deus como um símbolo de salvação para aquele povo. E essa serpente só vai ser destruída nos tempos da monarquia, na época do rei Ezequias. Abra comigo, por favor, em 2 Reis, para a gente ver esse momento. 2 Reis, capítulo 18.
Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. Olha o relato que diz: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi seu pai havia feito. Então vai dizer, ele removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. E no final diz, também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã e até aquele dia lhe queimavam incenso. Veja qual foi a atitude do povo. Comprova que o coração do homem é pecador, pecaminoso. É corrompido pelo pecado. Eles tomaram aquilo que Deus fez, que Deus propôs para o povo como meio de salvação e transformaram em meio de idolatria. É o efeito do pecado. Nós conseguimos, com o nosso coração pecaminoso, corromper todas as coisas. Até mesmo aquelas coisas que são boas. Nós conseguimos transformar em objeto de idolatria. Nós conseguimos colocar aquilo a serviço do nosso pecado. Mas essa serpente, irmãos, que aparece lá em 2 Reis, sendo destruída por Ezequias por conta da idolatria do povo, aparece ainda outra vez na Bíblia. Em que momento? Mais à frente, ela vai aparecer. Em João, capítulo 3. Eu também quero te pedir para abrir esse texto. Evangelho de João, capítulo 3. Jesus está falando com Nicodemos, em João 3. E no capítulo 14, no versículo 14, melhor dizendo, Jesus vai dizer assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. E então vem um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus traz aquela história, traz aquele momento do povo no deserto, morrendo por causa do seu pecado, e a serpente sendo levantada. E Jesus vai dizer, ali havia um tipo, algo que apontava para mim. Da mesma maneira como aquela serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado. Da mesma maneira que aquelas pessoas estavam morrendo por conta do veneno das serpentes, por conta do seu pecado, e viviam, se olhassem para aquela haste, daquela serpente de bronze, todas as pessoas que olharem para Cristo, que crerem nele, também receberão vida. Amém. Também serão salvas pelo poder de Deus. Aquela serpente apontava para Cristo. Ele foi levantado, ele foi erguido para a nossa salvação. Ele foi erguido para que nós possamos olhar para ele e recebermos vida. O povo de Israel precisava ser salvo do veneno das serpentes. Cada um de nós precisa ser salvo dos efeitos do nosso pecado. Cada um de nós. Porque nós somos rebeldes. Somos autossuficientes. Queremos viver da maneira que nós achamos melhor. Queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo. Somos impacientes. Pecamos nos nossos pensamentos. Pecamos com as nossas palavras. Pecamos com os nossos olhos. Pecamos na forma de tratar o nosso irmão. Pecamos nas nossas omissões. Naquilo que deixamos de fazer. Pecamos de tantas e tantas formas. Sem Cristo, nós estamos presos nesse pecado. Somos escravos desse pecado e nos mantemos em inimizade contra Deus. Nos mantemos como inimigos do Senhor. E o resultado, o efeito, assim como o povo no deserto, o efeito do nosso pecado é a morte. A morte espiritual, emocional,
física, em todas as áreas. Mas, irmãos, Cristo foi levantado por nós. Glória a Deus. Cristo foi levantado naquela cruz. E nós podemos olhar para Ele. Quando nós olhamos para Ele, assim como o povo do deserto, nós vemos ali o nosso pecado. Porque Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não cometeu pecado, mas Deus o fez pecado. Deus fez com que Ele tomasse sobre si os nossos pecados, os meus e os seus, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos receber vida. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. E então, quando olhamos para Ele, somos de fato salvos, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas receba a vida eterna. Receba a vida eterna. Irmãos, essa é uma verdade firme e segura das Escrituras, é a promessa de Deus. Todo aquele que olhar para Ele será salvo. Todo aquele que crer em Cristo será salvo. Não existe nenhuma esperança em nós para a salvação. Não existe nenhuma esperança nesse mundo. Toda a nossa esperança, irmãos, está nele. Toda a nossa esperança. A salvação vem do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Nós o buscamos, então, em arrependimento e em fé, e recebemos dele a vida verdadeira. Assim como os israelitas, nós também saímos da terra da servidão, da opressão, do pecado, e renascemos no sacrifício de Cristo, no sacrifício do Cordeiro. Nós estamos caminhando pelo deserto desse mundo, caminhando em direção ao cumprimento final da promessa de Deus. Mas nós precisamos passar pelas dores, pelas aflições desse mundo. A vida com Deus, irmãos, é uma grande peregrinação. Nós somos peregrinos, caminhando por aqui. Nosso destino é o céu, mas essa caminhada não é nem um pouco fácil, não é nem um pouco simples. Nós enfrentamos dores, enfrentamos perseguições, como falamos hoje pela manhã, enfrentamos os ataques do maligno, enfrentamos as tentações da nossa carne. Precisamos lutar todos os dias, mas em tudo isso nós somos chamados a manter a nossa peregrinação, manter o nosso coração em Deus. Nesse caminho é possível que o desânimo, que a impaciência nos visite. É possível que a gente se encontre desanimados de buscar a Deus, desanimados de lutar, de buscar por santidade, desanimados de buscar o Senhor em oração, na leitura da palavra. Talvez venha a pergunta: será que vale a pena passar todo esse sacrifício pela vontade de Deus? Será que vale a pena suportar os desafios pela promessa? Naturalmente, irmãos, nós desejamos o prazer, o conforto. A nossa alma pede pelo conforto. Mas nós precisamos entender que não existe vida verdadeira fora de Cristo. Não existe vida verdadeira longe do Senhor. Tudo que nós precisamos está nele. Então, nosso texto nessa noite, quando olhamos para Cristo, nos ensina: volte-se para Ele. Volte-se para Ele. Olhe para Cristo. Se você está distante de Deus, volte-se para Ele. Amém. Olhe para Ele. Basta você ir até o Senhor e você encontrará socorro. Veja a ordem de Deus no deserto: todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze será salvo. Eles não precisavam fazer nenhum ritual, nenhum sacrifício naquele momento, eles só precisavam olhar e seriam salvos. Somente olhar. Talvez você esteja distante de fato da fé no Senhor. Talvez você não esteja vivendo uma vida aliançada com Ele. Ou talvez você esteja distante da devoção. Você está na igreja, está frequentando os cultos, mas o seu coração está longe de Deus. E o nosso texto diz para nós: olhe para Ele. Amém. Olhe para Ele. Volte-se para Cristo. Corra para Ele. Amém. É possível que o veneno do pecado esteja consumindo o seu espírito, mas olhe para Ele. Corra para Cristo.
corra para Cristo, em arrependimento, em fé verdadeira. Irmãos, essa é a nossa questão mais urgente. As coisas desse mundo, os compromissos desse mundo são importantes, mas nada é mais urgente do que estarmos aos pés de Cristo. Nada é mais urgente do que termos os nossos olhos voltados para o Senhor e estarmos de fato comprometidos com o Senhor, colocando a nossa fé no nosso Salvador, depositando a nossa fé em Cristo. Portanto, irmãos, abandone o seu desejo pelas coisas do Egito. Abandone o seu desejo pelas coisas desse mundo, dessa vida, e decida olhar para Ele, se satisfazer nele. E ainda, se você está vivendo um tempo de aflições, de espera, talvez de desesperança, o nosso texto também diz: olhe para Cristo. Olhe para Cristo. É nele que está a sua resposta. É nele que está a sua salvação. É nele que está o seu socorro. Então faça a sua alma repousar nele. Faça a sua alma descansar no Senhor. O povo viveu um longo tempo no deserto, 40 anos, peregrinando por ali. Mas o povo recebeu a promessa. O povo entrou na terra prometida. O povo venceu diversas batalhas, porque Deus estava com eles. Porque eles olhavam para Deus. Deus não esquece dos seus filhos, irmãos. Em nenhum momento Deus esquece dos seus filhos. Olhe para Ele. Deposite nele a sua confiança. Que Cristo seja, de fato, tudo em nós. Os nossos olhos estejam, de fato, voltados para Ele. Até que um dia a gente receba a grande promessa. Até que um dia a glória eterna esteja diante dos nossos olhos. E a gente possa dizer: valeu a pena depositar a nossa confiança no Senhor. Valeu a pena olhar para Cristo. Amém? Amém. Quero te convidar a fechar seus olhos. Vamos orar a esse respeito. Vamos falar com o Senhor. Pai, bendito seja o seu nome. Louvado seja o seu nome, Deus. Porque nós sabemos que a nossa salvação vem do Senhor. Nós estávamos perdidos e continuamos perdidos sem Ti. Andamos, ó Deus, perdidos nos nossos pecados, cegos, ó Pai, diante da nossa rebelião, do nosso coração endurecido e rebelde contra o Senhor. A nossa carne não deseja o bem, nós não queremos fazer aquilo que Te agrada. Nós desejamos o conforto, desejamos os prazeres do Egito, desse mundo. Não desejamos olhar para Ti. Mas nós Te louvamos, Pai, porque pela Tua graça o Senhor nos proporcionou uma grande salvação. E nós sabemos que ainda que o efeito do pecado e o veneno do pecado esteja em nosso interior, pela Tua morte, pelo Teu sangue, o Senhor nos purifica de todo o pecado. O Senhor nos salva, o Senhor nos liberta da morte, da condenação eterna. E o Senhor nos concede vida, vida verdadeira, vida abundante, graça superabundante sobre nós. Porque o Senhor é bom. Apesar, ó Deus, da nossa rebeldia, apesar do nosso pecado, o Senhor é bom. E o Senhor continua sendo bom. Nós Te louvamos, ó Pai, porque estamos diante do Senhor e se fomos alcançados por Ti, recebemos uma graça que nós de maneira nenhuma poderíamos alcançar por nós mesmos. Recebemos das Suas mãos algo grandioso, glorioso, aquilo que nós mais precisamos, a salvação das nossas almas. Meu Pai, se existe alguém aqui nessa noite que está distante do Senhor, nós clamamos, nós pedimos que o Senhor alcance esse coração, que o Senhor transforme esse coração. Se existe alguém, ó Deus, que está distante da Tua presença, que, ó Deus, já foi alcançado por Ti, mas tem andado desanimado, abatido, impaciente no caminho, ó Deus, que o Senhor também toque esse coração, ó Pai,
para que haja novamente um desejo de te buscar, para que haja novamente, ó Deus, aquele ânimo, aquela chama que vem de Ti, o amor pelo Senhor, o amor, ó Deus, pela Tua presença. Que nós sejamos, ó Pai, um povo que Te adora, um povo que Te busca, um povo que deseja olhar para Ti, um povo que deseja sair, ó Deus, das nossas tendas para olhar para o Senhor, sair, ó Deus, do nosso conforto para nos voltar para o Senhor e encontrar em Ti a nossa salvação, o nosso socorro. Ó Pai, nós pedimos, sustente a nossa alma. A todo aquele que está abatido, ó Pai, com as lutas dessa vida, com as dificuldades que enfrentam, ó Pai, nesse mundo, nós pedimos que o Senhor sustente, que o Senhor dê um ânimo novo, que o Senhor, ó Deus, dê graça, dê paz, renove, ó Deus, as forças. Ó Pai, que nós possamos encontrar em Ti, nas Tuas mãos, a paz para a nossa alma. Que nós possamos encontrar em Ti o descanso verdadeiro. E que haja em nosso interior um coração satisfeito, satisfeito na Tua bondade, satisfeito, ó Deus, no Teu cuidado sobre nós. Que não haja em nós um coração cheio de ingratidão, um coração cheio de murmuração, cheio, ó Deus, de reclamações contra o Senhor, mas que haja em nós um coração que reconhece que Tu és Rei, que Tu és soberano e que a Tua providência está sobre nós e o Senhor nos provê em tudo aquilo que nós necessitamos. Transforma-nos, ó Pai. Aplica essa palavra aos nossos corações, para que ela dê frutos verdadeiros, para que a nossa vida seja diariamente uma caminhada na qual nós olhamos sempre e sempre para o Senhor e somente na Sua direção. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.